Eu sou Marina Canedo e bem-vindos ao meu podcast. Um espaço para a gente conversar sobre empreendedorismo, vida dentro e fora do trabalho, trazer questões sensíveis, outras nem tanto, e falar principalmente dos desafios que a gente enfrenta nessa jornada de empreender. Eu estou gravando hoje meu primeiro episódio, estou muito feliz, estou emocionada, confesso. E para estrear essa jornada, eu escolhi um tema que para mim é muito caro. Eu quero falar sobre como ser uma mulher negra no mercado que é mais restrito e num país que é bem desigual. E para isso, eu estou com uma convidada muito especial, Ana Maria Duarte, que também é empresária contábil. E, enfim, a gente tem muitos temas em comum. Esse é um deles e acho que a gente vai bater um papo muito gostoso aqui hoje. Bem-vinda! Obrigada, Marina, por esse convite. Eu estou muito feliz também, muito emocionada. Esse é um ano que minha empresa faz 10 anos, então é o primeiro podcast que eu estou participando. Eu estou muito feliz pelo convite, por essa amizade que nasceu, né? Numa situação de contabilidade muito engraçada. Muito inusitada. E que estamos aí mantendo firme essa amizade. Então, vamos falar disso? Vamos falar de como essa amizade nasceu? Porque eu acho que isso diz sobre o nosso trabalho, sobre ética profissional, diz da gente, enfim, de como esse vínculo foi criado. Vamos contar essa história? Quem conta? Pode ser Mas você me corrige se eu estiver errada. Uhum. Então, a gente não se conhecia, mal sabia que uma outra existia, talvez, e apareceu para você, acho que um ou mais clientes, né? 2 pessoas, uma situação. Acho que... foi uma cliente que nova no meu escritório que falou que estava vindo de uma contadora e aí a contadora tinha no perfil dela do WhatsApp a marca da sua empresa. Isso, e a contadora tinha feito um trabalho todo atrapalhado, né? Pra gente deixar assim, vamos usar o eufemismo. E chegou, e a cliente foi até você, justamente, acho que foi indicada. Uhum. Teve uma boa recomendação do seu trabalho para você consertar essa atrapalhada que tinha sido feita, não é? Na verdade, ela nem sabia o grau do problema. Do caos que tinha acontecido. Era caos. Tinha acontecido muita coisa. E aí, depois, eu fui conversar com essa contadora, que, na verdade, depois eu descobri que ela não era contadora. Ela era formada, mas ela não tinha, até então, CRC, não tinha uma empresa. E aí, eu fui conversando com ela e ela foi mudando a história ao longo da conversa, até chegar no momento de que ela tinha um contador que era responsável e não era ela, e que ela nunca mentiu para a pessoa. E aí eu falei, tem alguma coisa muito estranha nisso e eu vou investigar. Como uma boa virginiana, e descobri. Foi atrás. Aí você me achou na internet. Aí eu te achei na internet, tentei contato, não consegui. Falei, gente, eu vou mandar um e-mail contando para ela o que aconteceu. Porque... Nesse ponto você já sabia? Ficou muito claro para você que aquela pessoa, aquele serviço que chegou até você, o caos, vamos colocar a palavra, e aquela pessoa que estava interagindo com você era muito distante de uma primeira impressão que você teve, assim. Então, ali você já sabia que uma coisa não era a outra, como eu respondia. Crachá não batia. Quando eu comecei a investigar quem era a Marina Contábil, eu falei, não tem lógica esse serviço ter sido feito por essa empresa. É uma empresa grande. Eu vi eu investiguei você, né? Uhum. Então eu vi e falei, gente, não faz sentido ter sido feito esse trabalho, esse não trabalho, na verdade, né? Por vocês. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí eu tentei contato, não consegui. Eu falei, vou mandar um e-mail, porque eu vou ficar com a consciência completamente tranquila, porque eu acho que dentro da contabilidade a gente tem algumas brigas e algumas rixas desnecessárias que não deveriam existir. E aí eu falei, vou mandar isso para Marina e vou falar, olha, uma pessoa está passando pela sua empresa, usando a logo da sua empresa, e assim, eu acho muito complicado, porque quem pesquisa na internet não acha nada da outra contadora, acha da sua empresa. Então, isso para ter algum problema, CRC, Google Negócios, assim, é uma questão muito grande. E de problemas jurídicos mesmo. E aí eu mandei esse e-mail para você. Foi, aí tava eu lá
Eu acho que esse e-mail foi pro meu spam, inclusive, assim. Sim. Foi, né? A gente não tinha referência uma da outra. E aí recebi esse e-mail muito bem escrito, né? Olá, bom dia. Meu nome é Ana Maria Duarte, eu sou contadora também, não sei o que, não sei o que. Você contou a história. Você me fez um grande favor. Inclusive, eu não tive dificuldade em identificar quem era a pessoa e tomar todas as providências que precisavam ser tomadas. E, enfim, daí surgiu esse vínculo, a gente começou a falar dos desafios de empreender, na contabilidade, de outras coisas, mas ali naquela cumplicidade, né? Você foi super ética, né? E, enfim, a coisa firmou, né? Sim. Eu gosto muito dessa história. E aí, falando de história, assim, a gente tem muito em comum, a gente está aqui repetindo isso toda hora, mas somos ambas empresárias contábeis, mas a gente tem trajetórias distintas, né? A forma como eu cheguei até aqui é diferente. Você trilhou um caminho diferente, aconteceu a coisa de outro jeito para você. E é uma história que eu acho muito bonita também. Então, eu queria que você contasse quem é a Ana, de onde veio, como que foi para ter Analisa Contabilidade em 10 anos. Conta isso pra gente. Então, eu sou a mais velha de 7 filhos. Ai, gente, eu vou emocionar. Meu pai é marceneiro, minha mãe professora. Então, eu tenho contato com alguém empreendendo desde sempre. Uhum. Mas alguém empreendendo não com conhecimento de como é empreender. O jeito que a maioria dos brasileiros, né, com uma empresa pequena, trabalham, né? Sim. Minha mãe é professora, então eu entendi que ensinar também, em algum momento, poderia fazer parte da minha vida. Uhum. Então, eu dou algumas palestras, dou alguns cursos, né? Futuramente, talvez eu pense em dar mentoria. Vamos ver o que o destino entrega. E aí, eu fiz gestão financeira, porque meu pai falou que era uma área muito boa. Eu achei que eu ia ser ou arquiteta ou bióloga. E fiz gestão financeira. Mas eu acho que como uma boa virginiana que gosta de planilhas, controles e afins, eu gostei muito. Trabalhei primeiramente com telemarketing, depois fui cair como recepcionista num escritório de contabilidade em 2009. Foi meu segundo emprego. Uhum. E depois disso eu vi que era uma área muito legal. E falei assim, opa, eu acho que eu gostei disso e eu quero crescer nisso. Uhum. Formei em gestão financeira e falei, vou estudar contabilidade. E aí pedi a oportunidade de ir para o contábil. Fui para o contábil, trabalhei de 2009, 2010 até 2016, sendo CLT, em escritórios, na parte contábil. E aí, em 2015 eu formei, em 2016 eu falei, quero ter meu escritório. Abri meu escritório com uma sociedade que não deu certo. Uhum. Uma pessoa que me roubou. Ixi. Que gerou alguns problemas assim na empresa. Depois tive uma outra sociedade também que não deu certo. E que aí abriu acendeu minha luzinha, assim, né? De que eu queria ser empresária, mas eu queria ter a minha empresa e eu ser a única sócia. E sim, ter pessoas trabalhando para mim. Uhum. E nesse caso, pessoas trabalhando para mim, apenas mulheres. Uhum. Porque eu acho que o mercado da contabilidade ele é muito machista. Eu nunca trabalhei em um lugar que uma mulher fosse dona do escritório. Eu trabalhei em lugares que mulheres eram coordenadoras, supervisoras, auxiliares, assistentes, né? A contabilidade tem muitas mulheres, mas não em cargos de alta liderança ou donas do escritório, né? Então, sempre cargos abaixo de vários homens. Sim. E homens majoritariamente brancos. Uhum. Eu não trabalhei em nenhum escritório de um homem negro. Uhum. Então, abre um outro recorte, né? Homens brancos, nenhum homem negro, nenhuma mulher. Uhum. Coordenadoras e supervisoras, apenas mulheres brancas. Então, nós, mulheres negras, sempre no auxiliar, assistente, analista. E assim, até 2016. Eu acho importante a gente, porque às vezes eu trago esse tipo de tema em alguns lugares e eu espero que né, a nossa conversa alcance muitas pessoas e, enfim, traga algum ponto de reflexão para as pessoas em vários aspectos. E às vezes eu sinto assim, eu trago esse tipo de tema e falo esse tipo de coisa e, obviamente,
existem homens negros, donos de escritório contábil no Brasil? Claro, tem, não é pouco. O Brasil é gigantesco. Sim. Existem trocentos contadores, vários escritórios, enfim. Existem escritórios contábeis cuja CEO é mulher? Sim, tem duas aqui na mesa, inclusive, conversando agora. Eu, Marina, conheço uma outra contadora, duas contadoras pretas, assim, que eu tenho contato, donas de escritório. Mas o que eu queria falar é que, às vezes, quando a gente traz essa questão, que é tão importante, pelo fato de que, se você for observar historicamente, sim, mulheres conquistaram espaços, inclusive a cadeira da CEO de um escritório contábil. Sim, a desigualdade racial é gritante, mas, poxa, tem a fulana, ela é uma super contadora, mentora, expressiva. E aí as pessoas, algumas pessoas, um pouco que deslegitimam, assim, isso que a gente traz. Não, eu conheço, existe. Assim, num lugar mais simplista, mas isso acontece. Então, acho legal a gente pontuar isso. Lógico que existe, né? E, de novo, você. Mas, proporcionalmente, gente, é outro esquema, né? Não, e nisso, eu lembro de um evento que eu fui de um sistema, e aí, em determinado momento, eles abriram para subir no palco e falarem algo, né? Nós, contadores lá. Não era um evento para vários contadores, não era nem para mulheres ou contadores homens, era misto. Uhum. E aí, eu já tinha passado em vários estandes, conversado com vários sistemas. E eu conversando com um amigo meu, eu falei, não, eles falaram pra subir no palco. Ele sobe, eu tô assim, não vou subir não. Ele, Ana, sobe sim. Aí eu subi e falei, beleza, o que eu vou falar? E aí eu subi, olhei, tava uma fila de pessoas que iam falar alguma coisa e eu fui parando e olhando. Devia ter, sei lá, uns 5.000 contadores lá. E aí eu olhei e eu falei, cara, muita gente branca. Sim. E aí eu falei, o que eu vou falar? E aí eu falei que em outros eventos como esse, eu gostaria que tivesse pessoas pretas palestrando e que eu visse mais mulheres palestrando também. E aí eu fui e falei isso, e aí a dona do sistema veio e me abraçou e falou, ai, obrigada pelo que você falou. Aí depois, no happy hour, o marido dela também, dono da empresa, veio e conversou, nossa, amei o que você falou, tal. Mas só pra te contextualizar, a gente tentou achar contadoras, palestrantes negras, mas é muito complicado. Eu falei, prazer, eu. O dia que você quiser, eu tô aqui. Depois eles não fizeram mais. A gente vai te chamar. Depois eles não fizeram mais o evento. Mas será que né? A gente questiona, assim, questiona 2 pontos nisso que você traz. Será que é complicado mesmo? Né? E é interessante quando você relata a forma como eles reagiram, né? Pode ter sido várias coisas, mas existe a possibilidade dessa gratidão deles, né? E desse carinho, nossa, obrigado, não sei o quê. Ter sido algo muito genuíno. Sim. Né? Eu acho que eu te contei, aconteceu comigo recentemente, uma situação. Eu estava envolvida num projeto com pessoas fantásticas, profissionais competentíssimos, pessoas com quem eu gosto de conviver e trabalhar, envolvidos num projeto, divisão de tarefas, ficou a cargo de uma pessoa fazer ali como é que chama aquilo? Book? Não é e-book? Enfim, é a apresentação da coisa. E, se eu lembrar a palavra, eu falo depois. E aí, a pessoa fez um trabalho fantástico, muito fiel ao que estava sendo conversado, ao que estava sendo decidido no coletivo, ali no grupo, e passou pra gente, né, para passar pelo nosso crivo e tal. Aí alguma pessoa fez uma observação. Eram 2 materiais similares, mas assim, com características diferentes, robustos, extensos, vamos dizer assim. Em um deles, e aí tem foto grande, foto pequena, gente em destaque, foto quadradinho, só não sei o quê. Em um deles tinha um quadradinho com uma mesa com várias pessoas, 2 pretas, e no outro tinha um quadradinho. E todos esses
3 cidadãos, porque não é cidadão, né? Foi feito com IA, mas essas 3 representações de pessoa eram homens, aparentavam ser homens cisgêneros, assim. E aí eu trouxe esse questionamento para o grupo. E que foi muito bem recebido, assim. Mas é interessante perceber, foi bem recebido. As pessoas falaram, é mesmo, né? E eu falei, gente, como é que eu, uma mulher negra, vou apresentar esse projeto com um material onde não tem uma pessoinha que me represente? É uma coisa que eu bato muito na tecla com a agência que cuida do meu Instagram, que quando elas assumiram, eu falei, gente, meu foco são empreendedores pequenos, empreendedores da cultura, eu atendo muitos MEIs, então eu trabalho com muita gente do marketing. Então, assim, o público que eu atendo, por ser uma galera que tem uma condição financeira um pouco menor e está num processo de desenvolver e de crescer, de fazer a empresa ficar grande, a gente sabe que por questões, né, históricas, acaba sendo uma galera mais preta. Então, eu falei, não adianta vocês criarem um Instagram colocando várias pessoas brancas, elas não vão se identificar. Tanto que hoje, quando eu uso a hashtag contadora negra, tem gente que me acha no Instagram por isso. E se a gente usa essa hashtag, fantástico. tipo, não são muitas contadoras que aparecem. Então, tipo, são coisas que, tipo, no caso, né, são pessoas criadas por inteligência artificial. Então, não é nem a lógica desses sistemas de foto que são sistemas racistas, que vão ter só a imagem de pessoas brancas e que eles têm dificuldade de achar pessoas negras nesses sistemas de foto para, né, base de dados para montar as artes. Você está sendo criado por inteligência artificial, como que não pode colocar pessoas negras? Pois a inteligência artificial, eu não sei se ela é tão inteligente assim, mas o que a gente sabe é que ela é alimentada, que você falou sistema de foto, quando você trouxe a palavra sistema, né, e, enfim, o sistema, num sentido mais amplo da palavra, é racista. Sim. Então, do mesmo jeito que uma pessoa, um cidadão, pode faltar e falta para muitos letramento racial, para IA daquela pessoa também falta. Então, a IA também, com todo o coração, que a IA, uma inteligência artificial, tem que também produzir um material com a melhor das boas intenções, com a maior boa vontade. Mas, e como eu consegui trazer para esse grupo uma conversa leve, eu ainda levei uma brincadeira nesse sentido, né? Essa colega falou, foi a que fez, eu falei, tá faltando letramento racial para saziar tudo. E aí a coisa, então, isso, assim, ficou mais leve, mas é um reflexo do sistema. A gente está falando muito de representatividade, vamos voltar um pouco lá atrás, assim, na sua trajetória de estudar, né, na vida acadêmica ali, né, início da vida profissional, você contou. Também como é que era? Você se via representada nos seus mestres, orientador de monografia, professores, professoras, etc. Então, eu falo que eu sou privilegiada porque eu tenho, inclusive, um professor que eu tenho contato até hoje, ele me indica clientes, né? Hoje eu até brinco, né? Acho que o jogo virou. Ele tira dúvidas de algumas coisas de contabilidade comigo, porque ele não trabalha mais com a contabilidade, né? No dia a dia. Então, ele até aparece muitos MEIs para ele resolver algumas coisas, ele tá assim, não, você é a menina do MEI, vem cá, me responde isso, sim, né? Você virou referência mesmo nesse mercado. Então, eu tive bons professores que eu tenho contato ainda, então assim, mas eu não tive nenhum professor ou professora negra, e eram mais professores. E nessa época, até inclusive, depois que eu formei, 2 professores me chamaram para dar palestra nas aulas de determinado assunto, né? Eles me chamaram, Ana, vem cá, vamos conversar com os alunos aqui, a gente quer ter uma aluna que é referência de que estudou e conseguiu abrir um escritório e tá aí trabalhando, batalhando para se manter, né? Então, depois disso tudo, ainda tive contato com professores que hoje eles não têm como referência. E
Assim, até encontrei uma professora há pouco tempo falando que ela, nossa, Ana, tem pouca gente querendo estudar contabilidade, eu não sei o que está acontecendo. Sim, estamos com essa crise. Jovens, estudem contabilidade. Parece, assim, à primeira vista, não parece uma profissão muito sexy, mas o mercado, além de ser promissor, juro, de verdade, é gostoso, gente. Vem, por favor, jovens, venham, conversem com a gente, né? Venham viver um pouco uma experiência, mas venham para a contabilidade. Eu sou suspeita para falar porque eu amo contabilidade. Inclusive, eu tenho uma tatuagem sobre, né, aqui o caduceu. Quando o tatuador fez essa arte, eu falei assim, eu quero uma bússola e eu quero caduceu, porque a contabilidade é a direção da minha vida. E aí ele criou essa arte. Então, eu sou muito suspeita para falar que eu amo muito contabilidade. Então, e aí eu fiquei preocupada quando ela falou isso. Tipo, tem poucas pessoas procurando estudar contabilidade e eu fiquei assustada. E aí, assim, eu falei, nossa, mas eu queria ser professora, né? Tô aí, terminei minha pós, quero entrar no mestrado, acho legal a área, quero futuramente trabalhar dando aulas, que professores, inclusive, falaram que eu tenho esse jeito, colegas na época também falaram que eu levo jeito para ensinar, para dar aula. Mas eu fiquei um pouco preocupada com isso, né? Porque, inclusive, a gente precisa de novos profissionais para nossos escritórios desenvolverem, né? Então... Sim, e daí a importância da gente, como profissional, como categoria, a gente se unir, se fortalecer, aprender uns com os outros, umas com as outras, né? Participar de coletivos. Assim, se a gente se isola como, né, a categoria como um todo, ela perde força, né? E vou falar de uma coisa aqui. A gente está falando dessa empresa que tem 10 anos e que você construiu do zero, né? Assim, que eu falei no início, uma trajetória. Para quem não me conhece, eu tenho um escritório de contabilidade que tem a minha idade, 45 anos, é uma empresa de sucessão. Não é fácil também, tem vários desafios, mas muitos deles, né, a construção da coisa, eu tive e tenho desafios distintos dos que você teve e tem. Me conta um pouquinho do empreender, do começar do zero, dos desafios, não só por ser contabilidade, mas por ser empreender no Brasil, ser empreender no Brasil sendo mulher, e por aí vai. Essa questão de começar do zero, né, é complexa porque eu comecei com R$0. Como a maioria dos empreendedores brasileiros. Então, quando eu comecei, a primeira sócia, ela era técnica em contabilidade e atendia, sei lá, umas 4 empresas. E aí a gente resolveu montar o escritório juntas. E aí, eu venho de um processo que eu trabalhei de 2009 até 2016 em escritório. Quando eu abri a minha empresa, eu estava num processo de sair da última empresa que eu trabalhei, o último escritório, para cuidar apenas do meu escritório. Então, eu tive um lado bom de ter trabalhado antes como CLT, que eu fui aplicando o que eu entendi que era bom em todos os lugares que eu trabalhei no meu escritório. Então, 2016. Eu abri a empresa no dia 4/4 de 2016. Tá chegando esse aniversário. Chegando. E aí, eu comecei a modificar uma série de processos, né? De tipo, não, a gente não vai usar esse sistema é ruim, mas o outro é mais caro. Então, assim, tem 9 anos que eu uso o mesmo sistema de contabilidade. Ou seja, você fez desde lá do início, nesse aspecto, uma escolha você foi muito feliz nessa escolha, você fez uma escolha muito acertada. Que é o mesmo que a gente usa. A gente usa o mesmo sistema. Inclusive, se vocês quiserem patrocinar esse podcast, tá aí, ó. Tá aí. Aí a gente fala o nome do sistema. Mas então aí ela assustou. Não, mas como que a gente vai começar a usar um sistema nesse nível? Eu falei assim, eu quero uma empresa grande. E se você vai ser minha sócia, você vai ter que ter esse pensamento. Então, no início, eu fui lá e abri o Instagram. Eu fico um pouco chateada, porque se eu tivesse tido a coragem de fazer o que eu faço hoje, eu estaria muito grande. Que é o que a maioria das contabilidades que tem Instagram, que se posicionam muito, né, no digital, são grandes por isso. Se eu tivesse feito
e também tivesse condição financeira de aplicar as coisas, eu acho que hoje meu escritório estaria muito grande. Mas aí eu comecei a fazer as artes no Paint. Depois foi pro Canvas. Aí depois eu comecei, uma amiga designer, que inclusive foi a primeira que criou a marca inicial da Analisa, começou a fazer algumas coisas, depois eu fui estruturando até hoje, que eu tenho uma agência que cuida de tudo, né? Eu faço lá meus stories, meus vídeos, mas tem uma equipe que cuida por disso trás. pra mim. Mas assim, foram muitos processos, né? De passar a situação chata com o cliente, porque você precisava de manter aquele honorário, de aceitar um honorário mais baixo, porque você precisava de começar a construir um faturamento para conseguir manter a empresa, até chegar numa estrutura que hoje eu consigo demitir cliente. Eu consigo analisar e falar assim, olha, não faz sentido você ser meu cliente, fazer uma análise de tipo, olha, esse dinheiro não vale o que constrangimento, né? Tratamento ruim da minha equipe. Eu já demiti cliente de ser mal educado com as minhas funcionárias. Eu já passei por isso também, já fiz isso. E eu acho legal a gente falar, assim, como contadoras, consultoras, né, mentoras, etc. Por isso que é tão importante, mesmo os pequenos negócios, porque isso de demitir cliente não é só na nossa realidade. Outras empresas, prestadoras de serviço, uma indústria pode recusar um pedido por razões diversas, assim. Mas você só consegue tomar decisões conscientes na sua empresa, e é muito legal a gente conscientizar o empresário nesse sentido, se você tiver métricas. Porque às vezes o cliente é um fofo, um querido, ele paga o honorário dele em dia, mas você lá atrás, por inexperiência, isso acontece, eu tenho certeza que já aconteceu com você, já aconteceu comigo, já aconteceu com meu pai, que tinha muito mais experiência que eu. A gente precifica errado, né? Ou não faz ali uma anamnese, né? Principalmente a gente está começando, não faz a anamnese do jeito que tem que fazer, na hora que você começa a atender o cliente, o volume de demanda, a complexidade, o tanto de horas que o seu time gasta, despende para atender aquele cliente que é fofo, querido, paga em dia, mas se você colocar na balança, se você tiver métrica, ele não vale a pena. E, enfim, isso é muito importante, inclusive para quando você está construindo um negócio e para você tomar decisões do tipo, eu vou renegociar com esse cliente, eu vou mostrar para ele que eu estou pagando para trabalhar para ele, né? São coisas... São atitudes importantes e que eu acho que todo empresário tem que estar, mesmo o pequenininho que está começando agora, né? Precisa estar atento, né? Concorda? Não, e a gente está entrando numa fase que, com a reforma tributária, a gente vai ter que reestruturar muita coisa, né? Eu, por exemplo, hoje, há alguns anos eu já tenho um nicho específico que é marketing, comunicação, né? Cultura. Sim. Até no terceiro setor também. Então, assim, eu comecei aos poucos indo para esse mercado, porque eu tenho muitos amigos dessa área. E eu até brinco que eu sou a contadora infiltrada no grupo da galera do marketing. E, tipo, fui criando esse nicho meio sem decisão realmente, né? Aconteceu. Mas hoje, por exemplo, eu não tenho mais foco de atender comércio. Então, tipo, 2026, eu quero, olha, não atendo mais, vou te indicar para alguma outra colega, então, né, até faço parte do coletivo de contadoras negras. Isso, quero falar sobre isso. A gente falou sobre a importância da gente como contador, contadora, independente, nos unirmos como categoria, mas eu acho que esses coletivos, né, grupo de empresários também, que sejam diversificados, eles nos fortalecem. Grupos de mentoria, clube de negócios, nos fortalecem muito como empresários, como pessoa também, você acha? Assim, você participar de uma palestra, você tem um contato com um mentor. Não sei, na minha experiência, né, eu sou mentora, mas eu tenho mentores. Vai até uma coisa ali da sua autoestima, te deixa ali até mais arrojada, mais corajosa. Eu falo, não, vou fazer isso sim,
eu tenho uma vivência aqui de década, no seu caso. Vou fazer e tal. Enfim, e os coletivos, eles, eu acho que trazem uma força interessante. Me conta um pouco desse coletivo, das Contadoras Negras. É um projeto que eu acho lindo, assim, acho que ele é muito caro para você, assim, né? Então, eu conheci as meninas, né, as fundadoras, Bruna e Fabiane, e entrei pro coletivo, deve ter uns 4 anos. Uhum. Agora, de cabeça, eu não lembro. Aham. Depois da pandemia, a gente tem uma eu noção, não, eu não tenho noção do tempo, não tenho. Não tô lembrando se foi 2021, não lembro, né? Uhum. Eu conheci a existência delas em 2019, 2018, 2019. E aí entrei pro coletivo. Mas eu sei que já existe um outro coletivo, se eu não me engano, chama Recon, também, que é de contadoras negras. Mas as meninas são daqui de BH, então eu tive acesso a elas de uma forma mais fácil. Hoje eu sou tesoureira do coletivo, a gente está no processo de registro. Então, nós temos um grupo no WhatsApp que a gente tem várias trocas, né? Desde orientação a reclamação de tudo que está acontecendo. Sistemas, coisas que não estão funcionando às vezes. Então, assim, é um grupo que a gente troca muitas informações. E depois que eu entrei para esse coletivo, para mim mudou uma chavinha na lógica de que a gente não tem que ter a birra da concorrência o tempo inteiro. Ai, você vai roubar meu cliente. Ai, isso. Gente, sei lá, eu não tenho hoje dados de quantas empresas existem no Brasil, mas eu sei que até pouco tempo atrás tinha 80 mil contadores. A gente tem um déficit de contadores e de contadores qualificados, nichados, né, especialista, né, como você tem uma área de especialidade, eu tenho também. Tem mercado para todo mundo na nossa área, que sabe trabalhar bem. E até quem não sabe trabalhar tão bem assim, está tendo cliente. Então, a gente só ganha de sentar na mesma mesa, de trocar ideia, de se ajudar. E na nossa profissão, eu sinto que, assim, eu troco muito, eu sou carente e fornecedora de apoio, tanto em questões técnicas, né? Mas também, a gente não é só contador, a gente é empresário contábil. E a gente tem os mesmos desafios. Às vezes as pessoas acham que não, por a gente ser contadora, tudo que concerne a administração de uma empresa, a gente faz com o pé nas costas. Para algumas coisas a gente pode ter um traquejo maior, mas empreender é desafiador para todo mundo. Sim. Então, a gente tem dores nesse lugar também, nessa cadeira da CEO. E é muito legal a gente trocar, estar nesses ambientes, participar. Como é que é o nome do coletivo? Conta pra gente. Chama Contadoras Negras. Tem um arroba? Tem, @Contadoras Negras. Gente, assim, me deu um branco. Eu esqueci quantos anos que a gente existe. Porque eu não participo desde o início. Desde o início. Mas hoje você tem uma participação expressiva, né? Porque a gente está no processo de legalização. A gente está abrindo um CNPJ para conseguir recursos, né? Conseguir ser um braço do CRC aqui. Em Minas, inicialmente, porque nós estamos aqui, mas a gente tem contadoras de todos estados, né? Sim. Eu tive em São Paulo em novembro, e aí eu marquei com 2 contadoras de lá para conhecer elas pessoalmente. Uma, na verdade, já conhecia, Sim. mas eu encontrei com as meninas para a gente conversar, né? Fazer uma troca. Então, assim, a lógica de tentar todos os estados a gente montar alguns encontros, né? Ano passado a gente teve a primeira confraternização nossa de final de ano, que a gente reuniu um jantar. Então, assim, a gente está aumentando esses laços para a gente conseguir, dentro do mercado, melhorar para nós contadoras, né? Eu sinto um pouquinho de inveja da OAB, porque eles são muito unidos. E, assim, a OAB compra muitas brigas deles. Sim. Sim, gente, é um lobby. Sem sei falar de lobby pejorativamente, mas é um lobby forte, sim. Sim.
Não, a OAB compra brigas de qualquer coisa que mudem de processo, eles entram com várias brigas para melhorar. Gente, eles pagam, a profissão. Eles pagam menos impostos do que a gente. Vocês sabiam disso? O contador paga a alíquota tributária deles, a carga tributária é mais baixa que da categoria, quer dizer, advogado, a alíquota tributária é mais baixa que dos contadores. Isso é força do coletivo. Sim. Né? O que eu estou chamando aqui de lobby. E é uma lógica de que, como a gente não se posiciona unido, e aí tá em essas rixas de briguinha, de tipo, ano passado na transição de um contador, de um cliente, de um contador para mim, aí, porque isso daí você olha com seu certificado, eu não preciso te mandar isso. Eu falei assim, não, mas eu preciso ter o histórico, tal, não sei o que. E eu conversando com ele de boas, eu falei, não, então tá bom, eu vou passar pro seu cliente isso. A minha cliente acabou com ele e depois eu mandei. Falei assim, olha, essa norma tal, do CRC, do CFC, tipo, você precisa de mandar isso. E aí ele assustou. Eu falei assim, cara, eu não quero brigar com você. Eu quero que você continue tendo seus clientes aí. Eu tô passando por uma transição que a minha cliente optou sair de você. Eu não quero brigar com você. E aí eu acho que é uma coisa dos coletivos a gente criar essa união pra gente reclamar por direitos. E ampliar, eu acho também, essa consciência. Unidos, nós somos mais fortes, a gente consegue mais coisas e fica... ganha, né? Todo mundo ganha. Eu brinco muito que o dia que acontecesse uma greve geral de contadores, o Brasil ia parar. Brasil ia parar. Total. Não existe nada que iria funcionar 100% sem a gente. Eu acho que acima da gente só tá os professores. Porque sem eles não funciona nada. Mas, gente, a responsabilidade, o que a gente faz pelo Brasil é muita coisa. E a gente não tem nenhum tipo de benefício por isso. Tipo, sei lá, na reforma tributária, vamos dar um desconto aqui dessa tributação pro contador, vamos fazer isso, vamos dar um benefício. Sim. Não, a gente tem 2 CRCs para pagar. Talvez eu seja um pouco otimista, eu ia falar poliana, mas otimista, eu vejo com bons olhos, como promissor a reforma, como promissora a reforma tributária para a nossa profissão. Sim. Assim, o empresário que até hoje ainda não entendeu a importância que a gente tem para a vida, para a longevidade, para a saúde, para o sucesso da empresa dele, meio que ele não vai ter escolha, porque até a rotina financeira da empresa dele, que vem um pouco antes, vamos falar assim, a grosso modo, do que seria a rotina contábil, no contexto pleno da reforma tributária, assim, né, a gente 100% transicionado, o empresário vai ter que ter outro nível de organização, de maturidade, e acho que a gente entra muito aí também. Então, eu tenho, sim, uma esperança de que isso aconteça, e principalmente com a gente, né, trazendo esse tipo de assunto nos ambientes, nos canais que a gente, né, tem para dar voz ao que a gente acredita e como profissional. Sim. A reforma, eu acho que ela é necessária. A gente tem que passar por isso para tentar organizar muita coisa, e é isso. Quem está se preparando vai continuar no mercado. Quem não se preparar vai quebrar. E isso serve para nós contadores, isso serve para qualquer tipo de empresa. Para qualquer tipo de empresa. E não adianta... eu tive num podcast até aqui nesse estúdio com o Paul, e falei isso, assim, não adianta o empresário achar também, às vezes ele está já num nível de entender que o contador é super importante, ok, mas não adianta ele achar que a contadora vai dar jeito, que ele não precisa se inteirar desse contexto da reforma. Não, minha contadora, isso não é assunto para mim, eu pago honorário de contabilidade para isso. No contexto da reforma, já não deveria ser assim, né? Sim. A gente já falou aqui de muitas coisas, de métricas, que te ajudam a tomar decisão. Enfim, todo empresário deveria estar, de alguma maneira, envolvido nisso, né? Ou ter boas assessorias,
contabilidade, BPO financeiro, né? Nesse sentido. Mas não tem como. Se a empresa precisa estar num nível de maturidade e organização das suas finanças para ela sobreviver à reforma tributária. E às vezes o empresário fica assustado com isso. Nossa, isso é bom. Porque se você não está num nível maduro de organização das suas finanças, da sua rotina financeira, se você não está tomando decisões com base em relatório, está aqui uma oportunidade que a história do país está te dando para você evoluir, que é algo que vai ser necessário você fazer, e você estudar formas de melhorar seus resultados. Que aí você se organizou, o seu contador consegue olhar para o seu negócio e falar não só, porque aí pensa assim, o contador vai saber falar qual que é o melhor regime tributário. Não só. A gente entra em assuntos como precificação. A empresa estando organizada, os números sendo fiéis à realidade, a gente pode auxiliar em precificação, não é? Sim. Em toda tomada de decisão. Demissão de um cliente, olha, na sua operação isso aqui, ó, não está valendo a pena. Aqui tem um gargalo, aqui tem uma torneira, você está perdendo dinheiro aqui. Então, eu tenho esperança de que essa parte da nossa função, da nossa profissão, seja mais reconhecida no contexto agora da reforma. Vamos ver aí os próximos anos, né? Eu acho que a gente está numa fase de mostrar também a importância da gente e tirar aquela lógica do gerador de guia, né? Gerador de nota. Mal necessário. Esses dias eu fechei serviço com uma cliente minha. Eu presto serviço para ela tá prestando serviço para mim, e aí ela falou, eu tô te mandando contrato. Assim que você fizer o seu investimento, me manda o comprovante. Aí eu li e eu falei assim, assim que eu fizer seu investimento... Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Que posicionamento que ela bacana. falou sobre pagar ela. Uhum. Tipo assim, eu falei, cara, é isso. Eu falei, que o seu investimento desse mês tá atrasado. E eu achei muito massa, porque eu falei assim, gente, seu investimento, tipo, ela colocou o serviço que você está contratando, o meu é um investimento. E é essa lógica que os clientes têm que... vai trazer benefício pro seu negócio. E é essa lógica que os clientes têm que entender, tipo... Beleza, a gente é um desembolso financeiro, mas é um desembolso financeiro necessário para a sua empresa crescer, estruturar, desenvolver. Necessário para a sua empresa. A gente não é necessário para o fisco. Sim. Né? Inclusive, o fisco hoje, ele meio que tem tecnologia para saber tudo, quase que apesar da gente, assim, de alguma forma. Né? A gente é necessário para você. A gente não é um mal necessário. A gente pode ser um benfeitor aí nas empresas. Assim, a gente já está chegando perto do final. Eu queria que você deixasse uma palavra, assim, uma dica. Muita gente vai estar vendo a gente, alguns empresários, espero que eles escutem o nosso recado, mas tem outros profissionais, outras contadoras, que a gente sabe que elas às vezes nos procuram, né, em vários contextos, que se inspiram na gente, porque a gente já tem uma trajetória. E, enfim, se fosse deixar um recado, assim, uma mensagem para uma mulher, especialmente, uma mulher preta brasileira, que olha para a nossa profissão, olha para a gente e meio que fala, tô querendo, mas será? Tantos desafios, assim, que mensagem que você deixaria para essa pessoa, se quiser falar, né? Na sua câmera? Isso é até engraçado, né, no sentido de já teve contadoras falando, Ana, isso é uma inspiração para mim, né? Eu dei uma entrevista no Rolê nas Gerais, então eu atingi um público de pessoas, tanto possíveis clientes, mas eu também atingi um público de contadoras que estão no início. Então, assim, uma dica entenda quem são as pessoas que você vai se relacionar, porque eu acho que isso faz muita diferença. Vai ter muita gente que vai te desanimar, falando que é loucura, que você não pode fazer isso, que como você vai fazer isso sem dinheiro. Gente, eu comecei sem dinheiro. Eu comecei, inclusive, devendo a minha faculdade. Então, assim... Faz parte. Faz parte. Então, assim,
comece a relacionar com pessoas que vão te incentivar e que vão te dar direcionamento também, né? E às vezes puxar sua orelha quando você estiver fazendo alguma coisa errada. Empreender não é esse mar de flores que as pessoas vendem. Vai ter dia que você vai desistir. Nesses 10 anos, eu pensei pelo menos umas 3 vezes em desistir. Falando assim, cara, eu não quero mais empreender, vou arrumar um emprego, vou trabalhar para outra pessoa, porque aí de 8 a 6, de segunda a sexta é o horário que eu vou trabalhar. Você vai investir muitas coisas que não é necessariamente o dinheiro, né? Que você vai abrir mão de muita coisa, né? Alguns finais de semana, alguns feriados, algumas noites. Então, assim, mas também uma outra dica é faça isso com muito cuidado. Eu já tive problemas de saúde por viver muito trabalho e esquecer de cuidar de mim. Alô, burnout. Aqui também já foi. Então, assim, eu acho que você tem que fazer tudo balanceado para você não adoecer e não viver apenas pela empresa. Porque se você não tem um CNPJ, um CPF bom, com saúde, você não vai ter um CNPJ que vai dar frutos para você colher no futuro e ter uma qualidade de vida com a família, de viajar, de poder curtir. Então, assim, empreender é muito gostoso, mas tem os seus lados que você precisa ter um pouco de atenção e cuidado. Eu acho que é isso. Você falou de futuro, acho que eu quero encerrar falando de futuro e de legado, que é um tema que a gente às vezes conversa sobre isso, né? Ele nos toca de maneiras diferentes, de acordo com as nossas histórias. Então, para encerrar, eu queria saber de você, Ana Maria Duarte, que tipo de contadora você quer ser lembrada por ser? Assim, que legado você quer deixar? Nossa. Eu quero continuar sendo lembrada como uma contadora que dá oportunidade para mulheres, né? Que meu escritório só contrata mulheres. Tem um advogado que é um amigo meu que me apoia desde o início, que trabalha comigo. Ele é o único, diretamente assim, né? Mas eu quero continuar sendo lembrada como essa contadora que dá oportunidade para mulheres, né? Mães, que é um mercado muito machista. Continuar sendo a contadora sem o contabilês para conversar com os pequenos empreendedores e fazerem eles entenderem que eles são tão grandes quanto as empresas que faturam milhões. Eles não entenderem que a minha empresa, eu tenho um meizinho ali, eu tenho uma empresa pequenininha. Não, sua empresa é grande e ela pode crescer muito. Então, meu legado é esse, mostrar para outras pessoas que eles podem ter a empresa que eles sonham e desenvolver para isso. Lindo, lindo. Você sabe que eu admiro o seu trabalho bastante. Como que as pessoas te acham? A gente emociona aqui, tá, gente? Ai, gente, eu sou chorona. Manteiga derretida, como diz meu pai. A gente emociona, mas isso é legal também, é gostoso. Eu acho que isso diz alguma coisa também, né? Vamos contar para as pessoas onde que elas te acham, qual é o arroba, quais são as redes em que você está, né? Porque é isso. Quanto mais pessoas impactadas, maior o legado. Então, conta aí, onde que a gente te acha e onde que a gente bebe dessa fonte maravilhosa de conhecimento. Então, no Instagram, vocês me acham como Analisa Contabilidade, Ana, L-Y-S-A. No LinkedIn também. E lá eu tô sempre brincando, fazendo alguma brincadeira, mostrando o lado da contabilidade com o lado sério, o que você precisa fazer, mas com uma pitadinha de humor. Sim. Então, vocês me acham nessas 2 redes. Sim, recomendo, vale conferir. A Ana, de verdade, ela tem uma linha editorial muito interessante na rede social e a gente aprende com ela. Então, sigam lá. Ai, lindeza, obrigada. Adorei, assim, acho que estou muito feliz de ter escolhido você e convidado você para estrear essa empreitada aqui de convidados, de conversas aqui no meu podcast. Obrigada, adorei. Ai, eu fico muito feliz. Estrear a minha vinda a um podcast no seu podcast. Isso, e na minha estreia como anfitriã de podcast, né? Espero que seja o primeiro de vários.
serei... Para nós duas. Sim, com certeza. Serei uma fã lá acompanhando esse processo. Sou uma mulher que me inspira muito, né? Tenho como referência e espero projetos futuros juntas, além desse. Vai acontecer, vai acontecer. Obrigada. Foi um prazer. Então, encerramos assim o primeiro episódio do meu podcast. Obrigada, muito obrigada para você que ficou com a gente até aqui. Espero que você tenha gostado, se inspirado, aprendido alguma coisa com essa conversa. E te vejo no próximo episódio.